Lively processou Justin Baldoni. Justin Baldoni processou o New York Times e, em seguida, processou a Blake Lively. São 3 processos. No total, 362 páginas que eu li. Não é achismo, intuição ou manchetes. Aqui os fatos são priorizados em detrimento da verdade. E até esse ponto está muito claro que a Blake está mentindo, inventando e conspirando com seu marido Ryan Reynolds em uma das maiores atrocidades públicas que eu já vi. Nesse episódio repugnante, você vai ter acesso a mensagens traduzidas e e-mails perturbadores, fotos impossíveis de defender e um vídeo explícito das muitas mentiras desse casal. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma peça investigativa, dando continuidade na cobertura que eu tenho feito do caso Blake Lively versus Justin Baldoni. Então eu preciso fazer alguns esclarecimentos muito importantes. A primeira coisa é que eu acabei de gravar o episódio há pouco e literalmente eu dei o meu sangue nessa peça. Foi uma das gravações mais desafiadoras. Eu estou extremamente cansado, exausto, e emocionalmente essa história exige muito por conta de todo o absurdo. E vocês vão assistir nesse episódio e no próximo, porque ele ficou enorme, eu tive que dividir, vou ter que dividir, aliás, em 2 partes, a síntese que eu fiz do processo do Justin Baldoni, agora o processo que ele abriu diretamente contra a Blake. Eu tenho 2 episódios focados no processo que ele abriu contra o Times, e esse aqui ele traz novas informações, algumas repetidas daquele processo, ou aquele processo copiou desse aqui. Eu acho que foi mais ou menos aquele processo, foi uma extração, né, mais direcionada, inclusive, para as queixas envolvendo o Times. Tinha alguns detalhes também mais restritos ao próprio jornal, mas especificamente algumas informações vocês já ouviram antes naquele episódio, só que eu decidi preservar por conta da natureza dos detalhes. Há um contexto maior e há uma sincronia narrativa muito forte com o que ele diz, que se encaixa com clareza no que aconteceu. E não foi fácil ler esse processo, mais de 170 páginas, e eu traduzi o processo. Todas essas páginas vão aparecer aqui ao longo da minha narrativa. Eu também traduzi as mensagens, os e-mails, várias provas que ele anexou. Todas essas imagens vão aparecer aqui. Deu um trabalho violento, porque eu preciso traduzir uma a uma das mensagens. O processo eu consigo traduzir tudo de uma vez, mas as mensagens não. Preciso recortá-las e então traduzi-las. Lembrando que a minha análise psicológica e a minha opinião, que está vulcânica, inclusive, vai ser expressa apenas no final. E assim que o episódio, a segunda parte, for liberada, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E enquanto isso, você pode conferir, se você quiser, os episódios anteriores que eu produzi sobre essa saga. Até esse ponto, 4 episódios foram ao ar, do Justin, e todos contendo detalhes bem específicos, são peças grandes, e que ajudam a entender todo o contexto, inclusive alguns personagens que vão ser mencionados aqui, mas que eu não vou narrar todos os elementos e o pano de fundo deles, mas se você já conferiu, você vai ter uma compreensão mais exata, e eu espero que você goste, e eu lhe convido a depois dar uma conferida lá na página inicial, onde tem playlists, sagas, séries, minisséries, e muito mais. Peças investigativas que muitas vezes você não vai encontrar em nenhum outro lugar a não ser aqui. E eu vou iniciar esse episódio agora. Justin Baldoni entrou com uma ação de 179 páginas no Tribunal Federal de Nova York contra Blake Lively e o seu marido Ryan Reynolds, juntamente com 2 publicitários alegando extorsão, difamação e reivindicações relacionadas à quebra de contrato vinculada à produção e o lançamento de É Assim Que Acaba. Justin, que também alega ser alvo de uma campanha de difamação e nega qualquer assédio íntimo, é acompanhado em seu processo por seu estúdio de cinema, Wayfarer, e o seu presidente executivo, Jamie Head, juntamente com seus representantes de relações públicas, Melissa Nathan e Jennifer Abel. Eles estão buscando pelo menos 400 milhões de dólares em danos. Então, a partir de agora, eu vou fazer a leitura do que está contido no processo. O que se segue não é uma história que os autores sempre desejaram contar. Infelizmente, a Rhea Blake deixou-os inequivocamente sem escolha. Não só para estabelecer o registro diretamente em respostas às acusações da Blake, mas também para colocar os holofotes
sobre as partes de Hollywood que eles dedicaram suas carreiras a ser a antítese. Se Blake tivesse escolhido apenas resistir à catástrofe auto-infligida pela imprensa que enfrentou em agosto de 2024, o público provavelmente teria seguido em frente e nunca saberia a verdade sobre ela. Eles nunca saberiam que ela roubou deliberada e sistematicamente os demandantes Justin Baldoni e Wayfarer Studios de seu filme. Ninguém, exceto as partes envolvidas, saberia que ela usou ameaças e extorsão para relegar os colegas que ela já foi altamente elogiada a um porão, para sentar-se fora de sua própria estreia, enquanto ela aproveitou os holofotes de uma estreia e um after party que foi finalmente cofinanciada pela Wayfarer e pela Sony. Ela teria conseguido escapar dessas coisas e muito mais, porque o Justin, focado inteiramente em ver o filme ter sucesso, teria ficado calado, como fez durante 1 ano e meio em que a Blake o atormentou, sua família e seus parceiros. Mas a Blake não conseguiu tolerar que sua imagem fosse manchada publicamente nem por um momento, e além disso, não conseguia aceitar que fosse inteiramente culpa dela. Ela precisava de um bode expiatório, e em vez de admitir e assumir a responsabilidade pelos seus próprios infortúnios, ela escolheu culpar os demandantes de uma maneira maliciosa e imperdoavelmente pública. Quando ela e o Reynolds não conseguiram forçar o Justin e a Wayfarer a lerem uma declaração que ela e seus representantes prepararam, extorquindo-os para assumir responsabilidade em defesa das ações da Blake, ela ficou à espreita durante meses, preparando-se para atacar Justin, alegando falsamente que ele a havia assediado intimamente. As mesmas histórias falsas que ela havia calculado e usado durante toda a produção deste filme para assumir o controle estavam agora sendo usadas publicamente para destruir o Justin e os demandantes. A Blake roubou o filme da Wayfarer, sequestrou a estreia da Wayfarer e destruiu a reputação pessoal e profissional e os meios de subsistência dos demandantes. E teve como objetivo expulsá-los do mercado inteiramente. Não surpreendentemente, a Blake preparou uma reclamação administrativa com o Departamento de Direitos Civis da Califórnia, a reclamação SRD, numa tentativa de usar o privilégio do litígio para proteger sua conspiração nos bastidores com o New York Times, mas com base em informações e crenças, a queixa do CRD foi arquivada somente depois que os réus passaram meses ao New York Times com a intenção de que elas fossem disseminadas para prejudicar os demandantes. A Blake entregou a reclamação SRD aos demandantes no feriado de Natal e, em vez de entrar com uma ação judicial imediatamente, Blake, com base em informações e crenças, vazou a queixa CRD tipicamente privada para o público, utilizando o New York Times como canal para sua vingança. A Blake então esperou 11 dias para abrir um processo contra os demandantes, no que parecia ser um movimento desesperado depois que o público questionou por que ela nunca havia entrado com uma ação civil. A Blake nunca teve a intenção de entrar com uma ação civil, o que teria desencadeado o direito dos demandantes à descoberta, incluindo a obtenção de provas e a deposição de Blake sob juramento. A Blake exerce imenso poder como uma das celebridades mais conhecidas do mundo, e em 2024 ela usou esse poder para tomar o controle do filme assim que acaba. O filme, produzido e cofinanciado pelo autor Wayfarer e dirigido pelo Justin, que também interpretou o papel principal Riley, e ela decidiu destruir os meios de subsistência e os negócios dos demandantes se eles não se curvassem às suas exigências incessantes. E quando eles se recusaram a ceder, ela fez exatamente isso, acusando-os de faltas e condutas íntimas reprováveis. A Wayfarer foi pega de surpresa quando a Blake, ao concluir as greves da indústria, recusou-se a retornar à produção sem que a empresa concordasse com suas proteções negociáveis para o retorno à produção, que insinuaram que houve má conduta durante as filmagens, o que, como as evidências estabelecerão, não ocorreu. A Wayfarer também foi apanhada de surpresa quando a Blake aproveitou este documento essencialmente assinado sob coação para tomar o controle do filme, finalmente obtendo sua própria parte do filme e uma cobiçada marca PGA, e sob seu comando expulsar Justin de todos os esforços de marketing e promoção, juntamente com muitos dos membros do elenco e a autora, todos os quais ele até então tinha longos relacionamentos positivos. A exclusão do Justin da promoção do filme por Blake saiu pela culatra, pois ela escolheu promover insensivelmente seus produtos para cuidados com os cabelos e bebidas alcoólicas em vez de chamar a atenção para sobreviventes de violência doméstica. Sua publicitária Leslie Sloan
chegou a propagar mensagens maliciosas retratando Justin como um predador íntimo. E em um encontro inicial com Justin, a Blake pronunciou o que estava por vir, afirmando: "Temo que você tenha muito poder", referindo-se ao papel duplo de Justin como produtor e diretor. Essa declaração causou um impacto inicial em Justin, que se sentiu compelido a tranquilizá-la de que o relacionamento seria colaborativo e fez de tudo para que assim fosse. Isso não foi um convite para deixar ele e seus parceiros produtores de lado. A peça custou o emprego a muitas pessoas, mas a cada passo suas decisões criativas equivocadas refletiram sua falta fundamental de compreensão do livro em que o filme foi baseado. E isso não foi nenhuma surpresa para seus colegas preocupados, dado que mesmo em plena produção, a Blake ainda não tinha lido o livro. Mensagens de texto de 14 de setembro de 2023 do Justin para o Jamie dizem o seguinte: "Estamos torcendo para vê-la realizar. Depois de reler o livro, que tinha 150 páginas, para construir seu relacionamento, combinamos cenas para aumentar as apostas do Riley na busca por Lily, utilizando o humor e seu desejo de dormir com ela. Embora eu entenda os motivos da Blake para não querer ler o livro fez um ótimo trabalho ao entrar na mente de Lily durante suas interações com Riley e estabelecer o porquê por trás de sua atração por ele, o que no final nos ajuda a entender por que ela fica no final." Tá, essa mensagem aqui foi anexada para deixar claro que até esse ponto a produção já estava ciente que a Blake não quis ler o livro da Colleen Hoover. Aí ele dá continuidade. Os comentaristas das redes sociais rapidamente apontaram que sua ligação com suas bebidas alcoólicas era particularmente de mau gosto, tendo em conta que a Organização Mundial de Saúde estima que 55% dos incidentes nacionais de violência estão ligados ao álcool. Inacreditavelmente, a Blake fez isso de forma prejudicial e irresponsável, piorando a mensagem ao nomear uma bebida em sua festa de estreia, Riley You Wait, em homenagem ao personagem que cometeu violência doméstica no filme. A Blake mais tarde afirmou que leu o livro, mas evidências textuais mostram que bem no início da produção ela não fez e de fato expressou que havia escolhido não ler o livro. Ela até tentou dar um Google sobre a cor do cabelo de seu personagem em vez de pegar o livro e dar uma olhada. Infelizmente, essa reação poderia ter sido evitada se ela não tivesse recusado a reunir-se com a organização parceira de violência doméstica do filme, a nomore.org, como Justin havia oferecido. Mesmo uma breve visita ao seu site ou uma simples pesquisa online teria facilmente descoberto isso e outras informações sobre o tema da violência doméstica. Enquanto isso, Stephanie Jones, a fundadora da John Works, a antiga empresa de relações públicas da Wayfarer, e do Justin, estava envolvida em um conflito pessoal e crise profissional. Seu comportamento cada vez mais errático afastou não apenas clientes de alto perfil, mas também sua mão direita, a autora Jennifer Abel, que supervisionou o escritório da Jones Works em Los Angeles. Após uma explosão final contra a Wayfarer, em que ela se recusou terminantemente a cumprir suas instruções diretas, a Wayfarer não teve escolha a não ser cortar relações com a Stephanie Jones e a Jones Works, em vez de deixar sua imagem pública nas mãos do que parecia ser uma Stephanie fora de controle, cujas ações não estavam alinhadas com a Wayfarer. A Stephanie, a Blake, o Ryan e a Leslie Sloan, a agente da Blake, e outros elaboraram um plano pelo qual a Stephanie confiscaria o telefone da Jennifer Abel. Os demandantes estão informados e acreditam que os réus têm trabalhado em conjunto desde pelo menos 21 de agosto de 2024, quando a Leslie se gabou para a Melissa de que tinha visto suas mensagens e que a Melissa seria processada em breve. Pouco depois da estreia do filme e da reação pública contra Blake, ela, juntamente com seu marido, o réu Ryan Reynolds, exigiu por meio de sua agência, que também representava o Wayfarer, e ao Justin, que os demandantes pedissem desculpas publicamente por chamados de erros durante a produção para desviar a avalanche de cobertura negativa da mídia sobre a Blake. O Ryan e a Blake redigiram uma declaração e exigiram que o Justin, a Wayfarer e o Jamie emitissem uma declaração exigindo, essa declaração no caso, que eles se desculpassem com o público e caíssem sobre sua espada. No fundo, este não é um caso sobre celebridades que criticam umas às outras. É um caso sobre duas das celebridades mais poderosas do mundo que usam seu enorme poder para roubar um filme inteiro, direto das mãos do seu diretor e estúdio de produção. Então, quando a Blake e os esforços do Reynolds
não conseguiram obter a aclamação que eles acreditavam merecer, eles revoltaram com sua fúria sobre o bode expiatório escolhido. Ao escalar a Blake, uma atriz de renome mundial com talento e carisma para o papel principal, eles confiaram a ela essa visão para dar vida a Lily. Embora Wayfarer tenha aprendido que a Blake tinha reputação de ser difícil de trabalhar, o Justin, na época, não se deixou dissuadir. No início, parecia que o Justin e a Blake teriam uma relação positiva, uma parceria criativa colaborativa. Justin e Blake trabalharam em conjunto nos primeiros dias do filme, trocando ideias sobre como preencher papéis importantes no elenco e na equipe do filme. A relação de trabalho deles se tornou mais próxima. Justin e a Blake compartilharam histórias e fotos de suas vidas, lamentaram as doenças da família e trocaram piadas e memes. O Justin ofereceu preocupação e apoio quando a Blake enfrentou problemas de saúde na família, e eles enviaram mensagens de texto quase diariamente. E uma brincadeira amigável estabeleceu uma dinâmica confortável que, em circunstâncias normais, teria facilitado o trabalho em conjunto. Notavelmente, a própria Blake expressou insegurança sobre a percepção pública de sua escalação como Lily Bloom, e Lily é descrita como uma jovem de 23 anos e recém-formada na faculdade nas primeiras páginas do livro, o que a Blake saberia se tivesse lido o livro antes da produção, apesar de ter admitido ter perdido uma cópia meses antes, o que notavelmente ela pediu somente depois de já ter se comprometido com o papel em 20 de dezembro de 2022. No entanto, quando a Blake soube que a Lily era mais de uma década mais jovem do que ela no livro, a Blake pediu que a autora Colleen Hoover explicasse em seu anúncio público de escalação que eles haviam decidido envelhecer os personagens do livro para o filme. A Colleen não fez a declaração da maneira que a Blake queria. No início da fase de pré-produção, a Blake enviou ao Justin uma longa mensagem de texto descrevendo como os diretores nunca permitiram que ela escrevesse cenas para os filmes em que atuou e nem deram-lhe créditos de escrita, até mesmo fazendo-a rabiscar à mão suas sugestões de falas para que não pudessem ser rastreados até ela. A Blake se gabou de que ela tinha até escrito para os filmes de seu marido. Então a Blake perguntou se ela poderia dar uma chance à cena do telhado no filme, na qual os personagens Riley e Lily se encontram pela primeira vez. Essa cena crucial, muito amada pelos fãs do livro, foi crítica para dar o tom do filme. Então Justin estava relutante em permitir que um ator, em vez de roteirista sindicalizado, reescrevesse essa cena-chave. Mas Justin sentiu a necessidade de permitir que a Blake reescrevesse a cena e concordou em dar uma olhada no que ela havia montado. O rascunho da cena do telhado que a Blake enviou ao Justin diferia dramaticamente do que havia sido escrito originalmente, e o Justin estava hesitante sobre muitas das mudanças, mas agradeceu por sua paixão e diplomaticamente disse a ela que a cena provavelmente acabaria sendo algo entre a versão original e a versão da Blake. Aparentemente magoada pela resistência extremamente branda do Justin, a Blake não respondeu e ficou em silêncio por vários dias. Mais tarde, ela confirmou, em uma mensagem de texto, que não se sentiu bem com a resposta do Justin e que não gostou que sua paixão foi elogiada em vez de sua contribuição específica. Em uma reunião anterior, onde a Blake convocou Justin para sua cobertura em Nova York, o Justin foi recebido pelo Ryan Reynolds, que lançou elogios entusiasmados à versão da Blake da cena. Horas depois, quando a reunião estava terminando, uma amiga famosa e notoriamente próxima do Ryan e da Blake entrou na sala e começou a elogiar o roteiro da Blake. O Justin entendeu o subtexto. Ele precisava seguir as instruções da Blake para o roteiro. Mais tarde, o Justin sentiu-se obrigado a enviar uma mensagem de texto a Blake para dizer que tinha gostado de suas páginas e não precisava que o Ryan e sua amiga mega celebridade o pressionassem. A Blake respondeu que os dois eram seus dragões. Aí na mensagem de texto ela diz assim: eles, amiga e Ryan, também sabem que nem sempre sou boa em garantir que sou vista e utilizada por medo de ameaçar egos ou medo de afetar a facilidade do processo. Eles não dão a mínima para isso. Por causa disso, todos os ouvem com imenso respeito e entusiasmo. Então eu acho que tenho que parar de me preocupar com as pessoas gostando de mim. Aí, o processo continua. A mensagem não poderia ter sido mais clara. O Justin não estava lidando apenas com a Blake. Ele também estava enfrentando os dragões da Blake. Duas das celebridades mais influentes e ricas do mundo que não tinham medo de dificultar muito as coisas para ele. Aí tem um print de uma outra mensagem. Se você um dia assistir Game of Thrones, a Blake falando, vai gostar de saber que eu sou a Khaleesi. Não sei se eu pronunciei adequadamente. E como ela, tem alguns dragões, para o bem ou para o mal, mas geralmente para o bem.
porque os meus dragões também protegem aqueles por quem luto. Então, na verdade, todos nós nos beneficiamos desses meus monstros lindos. Você também se beneficiará, eu posso garantir. Aí tem uma mensagem de texto entre o produtor do filme, e o Jamie Heath. Essa mensagem, datada em 1º de maio de 2023, às 5h26, começa assim. Você está ouvindo isso, produtor? Ela está consertando o roteiro. Acho que o conselho do Andy estava realmente errado. A Blake agora está dirigindo o filme, isso é ruim. Aí o Jamie responde assim, eu estou ouvindo. Conversar sobre isso é melhor do que não falar, vendo que é possível, desde que qualquer decisão seja tomada com a aprovação. Aí o produtor responde, não para algo que já estava intimamente planejado, isso acontecerá todos os dias da filmagem. Aí o Jamie responde, eu sei, honestamente não tenho certeza do que pode ser feito nesse momento em termos de Blake. Aí eles dão continuidade. O Justin descobriu em tempo real durante uma entrevista gravada com a Access Hollywood que a Blake contou que o seu marido Ryan a ajudou a reescrever certas cenas do filme. Os comentários da Blake sobre a suposta contribuição do Ryan para o roteiro levantaram sobrancelhas erguidas para a Sony, que disse ao Wayfarer que eles certamente precisavam de alguma clareza sobre os comentários feitos pelo Ryan, potencialmente contribuindo com serviços de escrita para a cena do telhado. Aí eles anexaram um e-mail da Sony com essa preocupação. Eles estão relatando agora que o Justin, em particular, havia entrado em contato com Don, que era o personal trainer pessoal da Blake. E ele perguntou quanto a Blake pesava para que ele pudesse treinar os músculos das costas em preparação para essa cena de elevação. Isso era importante para evitar lesões, não só ao Justin, que sofreu lesões nas costas ao longo da vida, e múltiplas protuberâncias de discos e dores crônicas, mas também para Blake se o levantamento não pudesse ser concluído com sucesso e segurança. Na manhã seguinte, o Justin foi chamado à cobertura da Blake pela Blake e foi recebido pelo Ryan, quem xingou o Justin e o acusou de envergonhar sua esposa por ser gordo. Como você ousa perguntar sobre o peso da minha esposa? O que há de errado com você? O confronto do Ryan e Blake foi tão agressivo que o Justin sentiu que não tinha escolha a não ser oferecer repetidas e completamente injustificadas desculpas pelo que foi uma pergunta de boa-fé e razoável a ser feita ao seu treinador. O Ryan exigiu que o Justin removesse a cena completamente, e a Blake se recusou a executar a cena do elevador no final, mesmo depois de ter sido ensaiada com um dublê. Em sua própria reclamação, a Blake mente descaradamente sobre a ausência dessa cena, alegando que a cena não estava no filme. A única razão pela qual a cena não estava no filme é porque a Blake e o Ryan garantiram que ela fosse retirada do filme. A Blake, então, deu um ultimato se o Justin não conseguisse embarcar em seus métodos. Ele teria 2 semanas para reformulá-lo, isso já em outro momento. Então já estava implícita nesse ponto que se o trem não andasse conforme sua vontade, ela iria destruir a reputação e a carreira do Justin. E se a Blake desistisse do filme, especialmente com base em acusações de fat shaming, a reputação e o trabalho do Justin ficariam em frangalhos. Ele não tinha nenhuma escolha a não ser se curvar às exigências da Blake e do Ryan. E as preocupações sobre a influência indevida da Blake sobre o filme começaram a crescer antes mesmo das filmagens começarem. Em 20 de abril de 2023, às 6h16, rolou outra conversa entre o produtor e o Jamie. E aí eles anexaram essa mensagem no processo. O produtor diz assim, ele não pode deixá-la ter opinião sobre tudo. Aí o Jamie responde, a Blake? E aí o produtor diz, ou ela vai co-dirigindo esse filme. E aí o Jamie diz, sim, falamos muito sobre isso ontem. Aí o produtor, exatamente, é por isso que todo mundo está começando a perder o controle. Estamos falando da mesma coisa há meses. Aí o Jamie diz o seguinte, sim, está começando a se resolver. E o produtor diz, não, não está. Dando continuidade ao processo, as filmagens começaram enquanto a Blake construía sua estratégia de aquisição. As filmagens principais do filme começaram no início de maio de 2023. No set, a Blake continuou a manter o que mais tarde pareceu ser uma fachada de um relacionamento próximo e atencioso com o Justin, mesmo enquanto ela continuava a fazer exigências crescentes por controle criativo. Quando a produção começou, Blake e o Justin já haviam trabalhado juntos por meses e a Blake expressou calorosa gratidão por sua colaboração com o Justin nas vésperas da filmagem. A Blake continuou a expressar sua calorosa
apreciação e respeito pelo Justin enquanto as filmagens continuavam, mesmo reconhecendo que ela poderia ser difícil e crítica com os outros, usando o tipo de linguagem que ela mesma teria alegado ser inapropriado. A Blake estava tão próxima e confortável do Justin que amamentava livremente na frente dele durante as reuniões, e ela tirou fotos dele segurando e acalmando seu bebê chorão em sua cobertura. Eles riram delirantemente durante as sessões de escrita, tarde da noite. Todos esses eventos aconteceram após o suposto assédio íntimo, e as acusações da Blake pareciam surgir do nada. Em 2 de maio de 2023, o Writers Guild of America, o WGA, entrou em greve, sindicato dos roteiristas, e a produção do filme foi interrompida temporariamente em 14 de junho de 2023 devido ao piquete do sindicato na frente da produção. Isso especificamente é quando os roteiristas e outras pessoas apoiando a greve ficavam com as placas, ou até mesmo duas ou uma, dependendo, até porque isso seria plausível para interromper uma produção dentro das ordens ali dos sindicatos e etc. E aí no dia seguinte a produção foi notificada de que o sindicato dos roteiristas havia concordado em não fazer greve em seu set, permitindo que a produção continuasse. Só que a Blake já tinha ido embora e se recusou a retornar à produção imediatamente. A Wayfarer reformulou o cronograma de filmagens com grande despesa para filmar as cenas com as versões mais jovens dos personagens, em vez de filmagens que exigissem a Blake. Em 27 de junho de 2023, a produção foi totalmente interrompida devido à greve. A greve do SAG ocorreu logo em seguida, começando em 14 de julho de 2023. Para aproveitar ao máximo o tempo durante a greve, o Justin começou a editar as filmagens que foram capturadas até o momento, iniciando o processo do diretor de transformar as filmagens em filme. A Blake expressou entusiasmo por retornar às filmagens no outono em Nova York, não fazendo menção a qualquer desconforto ou assédio, que só seria mencionado mais tarde após meses de separação no dia em que as greves terminaram. Tanto antes como durante as greves, o envolvimento ansioso da Blake na produção assumiu o tom mais insistente e manipulador, ao pedir acesso aos diários de cortes das cenas, solicitações inapropriadas e pouco ortodoxas. A Wayfarer, Justin e outro produtor do filme elaboraram estratégias sobre como responder a Blake, o que se tornou uma prática comum para não provocar reações negativas dela. A troca de texto abaixo demonstra objeções inflexíveis à entrega dos diários a Blake. Não somente foi um exagero inapropriado, mas havia uma preocupação muito real de que um simples pedido como reescrever algumas cenas se transformaria em uma aquisição completa, ou seja, reescrever o roteiro. Eles temiam, com razão, que dar-lhe os diários pudesse transformá-la em exigir que editasse o filme inteiro, que é exatamente o que aconteceu no final. Após consultar internamente sobre como responder, o Justin educadamente retrucou, explicando que era muito cedo no processo de edição para compartilhar muitas filmagens. Nesse ponto, a Blake relutantemente prestou homenagem nominal à noção de que o Justin, o diretor do filme, teve direito ao tempo e espaço necessários para sua versão de direção. O Justin compartilhou cenas limitadas com a Blake, sentindo-se desconfortável o tempo todo, mas ele já sabia que teria que se curvar às exigências da Blake para lançar o filme e sua mensagem poderosa. Finalmente, ele colocou o pé no chão, enviando a Blake uma cena final e então contando que não enviaria mais cortes até terminar seu processo editorial. Após as greves, a Blake apareceu com as alegações violentas e os 17 pontos, aqueles que foram expostos pela primeira vez no artigo do New York Times. Ficou claro que a Wayfarer teria que assinar o documento como estava, apesar da falsidade de suas insinuações. A alternativa era perder milhões de dólares, custar a centenas de pessoas seus empregos, depois de meses desempregados por conta da greve, e destruir seu relacionamento com a Sony. No entanto, as exigências em si eram aceitáveis, na verdade. Algumas já estavam em vigor. Para maior clareza, nenhuma cena de intimidade foi sequer filmada antes das demandas de retorno à produção de 9 de novembro de 2023. Portanto, em nenhuma circunstância filmar cenas íntimas sem nudez, como sugerido em sua reclamação, e a produção não violou nenhuma regra do SAG, o Sindicato dos Atores. A única cena de nudez simulada filmada antes da pausa da greve foi o retorno às demandas de produção em 9 de novembro de 2023 e uma cena que a Blake escreveu e sabia de antemão e dirigiu a ação. E ela nunca havia solicitado um piloto de nudez ou coordenador de intimidade para aquela cena.
Esta demanda, conforme escrita, sugere que as cenas de nudez ou íntimas foram filmadas com pessoas não essenciais presentes. Mais adiante em sua queixa, Blake alega que durante uma cena, a cena do parto, ela estava quase nua, com as pernas bem abertas em estribos e apenas um pequeno pedaço de tecido estava cobrindo sua parte íntima e que havia pessoas não essenciais presentes. Essa alegação é conscientemente falsa. Para começar, descrever a Blake como quase sem roupa, quase nua, nua da parte inferior do corpo para baixo, é desonesto. A Blake estava usando uma cobertura preta e um traje de gravidez que cobria sua barriga e sua parte superior estava coberta por um vestido do hospital. Sua reclamação legal sugere que deliberadamente ela estava usando um pequeno pedaço de tecido nude colado em volta da sua parte íntima, ao afirmar que isso é geralmente o que as atrizes usam para fornecer alguma privacidade mínima sem atrapalhar a cena, deixando o leitor acreditar que a Blake estava usando apenas este pequeno tecido. A Blake estava ciente dessa cena de parto porque estava profundamente envolvida na escrita, ou melhor, na reescrita de roteiro, e deu contribuição criativa para essa cena específica, mesmo contra a visão criativa do diretor. Além disso, as filmagens demonstram claramente que o cenário não era caótico, como ela alega, e apenas indivíduos essenciais, por exemplo, a equipe de filmagem e talentos, estavam presentes na cena, fazendo seu trabalho. É importante ressaltar que a Blake alega, consciente e falsamente, que o financiador do filme estava presente durante essas cenas e insinua que ele estava observando-a nua, o que ele não tinha desejo algum de fazer. Ele nem estava no set durante as filmagens daquela cena. Ele alegou, ele chegou mais tarde, apenas parando por um breve momento em meio à sua agenda de negócios ocupada, e esteve presente durante as filmagens de uma cena. Ao contrário das alegações conscientemente falsas a Blake, foi a Blake quem se recusou a se encontrar com um coordenador de intimidade para planejar suas cenas, colocando Justin na posição embaraçosa de encontrar-se a sós com um coordenador de intimidade e posteriormente retransmitir sugestões e planos de cenas de relação íntima para Blake, na ausência do coordenador de intimidade. Essas reuniões geralmente aconteciam na casa da Blake por insistência dela, e muitas vezes enquanto o marido da Blake estava presente. Aqui este ponto estava alusivo nessa demanda, que na época era desconcertante, e após revisão das evidências filmadas, é inequivocamente baseada em uma mentira. A produção estava filmando uma montagem de romance da Lily Riley em seu encontro. Um dos produtores tocou uma música para criar o clima para que os personagens pudessem dançar lentamente. Aí tem um vídeo que vocês vão ver agora, se já não estão vendo. Esse vídeo ele vazou para o público um pouco depois que o Justin entrou com esse processo, que nada mais é uma filmagem bruta dessa cena em particular. Então, no processo, ele diz assim: consistentemente incapaz de aceitar instruções, a Blake insistiu que realmente gostava da ideia dos personagens falando, porque, como ela descreveu, ela e o marido gostam de continuar falando e falando e falando. Só que a cena seria montada no filme para uma tomada de câmera lenta. Então, um diálogo não combinava com a proposta. E aí o Justin, o diretor, e o assistente de direção do filme, que estava dirigindo a cena, discordaram. Numa tentativa de encorajá-la a seguir a sua direção, Justin ofereceu que ele e a sua esposa muitas vezes apenas olhavam nos olhos um do outro em silêncio, ao que ela respondeu, como sociopatas, e riu. Aí o Justin riu e sacudiu a cabeça, enquanto a Blake mais uma vez começou a falar sobre como ela e o marido não conseguiam parar de falar. E aí o Justin disse: eu acho isso fofo, e elogiou o casal, ao que a Blake respondeu: acho que é mais do que fofo. Aí a Blake continuou discutindo e tentou direcionar a cena enquanto eles estavam supostamente no personagem. Em algum momento, o Jamie e o outro produtor, irritados, chamaram Justin de lado para expressar que eles não conseguiam capturar o take pretendido porque a Blake não parava de falar, e ele foi instruído a fazê-la parar de alguma forma. Embora tenha havido uma breve troca verbal, Justin, atendendo às instruções de seu diretor, assistente e produtores, ele continuou a tentar trazê-los de volta ao personagem. Enquanto eles atuavam, a Blake continuou a quebrar a personagem e falar como ela mesma em vez de como Lily, o que era extremamente confuso para o Justin, que tentava equilibrar a direção da cena dentro da sua visão artística, enquanto também atuava no personagem durante as filmagens, e tentava fazer a Blake realizar o mesmo.
Aí a Blake pediu desculpas pelo cheiro de seu bronzeamento artificial e maquiagem corporal. Aí o Justin respondeu cheira bem e continuou dançando lentamente como ele acreditava que seu personagem faria com a sua parceira, o que requer uma certa quantidade de toque físico. E aí a Blake o tirou do personagem novamente, começou a brincar sobre o nariz do Justin, do qual ela riu e brincou que ele deveria fazer uma cirurgia plástica. A Blake alegou no seu processo, incorretamente, que essa cena foi filmada sem som. Então, as alegações mais sérias que ela fez, que o Justin a beijou por mais tempo e outros elementos, estão embutidos nessa cena. Porém, o que ela não sabia é que o Justin estava usando um microfone e toda a troca foi capturada pela câmera. E aí o processo diz, qualquer sugestão de que essa cena foi filmada de qualquer maneira, que não seja puro profissionalismo pelo Justin, foi inequivocamente combatida com evidência real. Sua alegação de assédio íntimo é uma alegação documentada e conscientemente fabricada. Além disso, foi a Blake quem se envolveu em cenas de beijos não coreografadas. Uma cena novamente capturada pela câmera exibe a Blake puxando o Justin para beijá-la, e é claro que a Blake estava iniciando um beijo não coreografado. Em uma tomada, ela puxou o Justin e o beijou uma vez, em outras 2 vezes, e o número de beijos inteiramente iniciados pela Blake mudou conforme seu capricho. O Justin, como ator profissional, que entre outros papéis interpretou o interesse amoroso da protagonista em Jane the Virgin por 5 anos, em mais ou menos 100 episódios, está, como a maioria dos atores, acostumada a ensaiar ou filmar cenas várias vezes, muitas vezes com variações sem precisar de permissão, enquanto no personagem. Enquanto a Blake agora discorda de qualquer improvisação inócua, o Justin, como Riley, pode ter supostamente iniciado enquanto estava no personagem. O Justin tratou do relacionamento deles na câmera como profissional, cada um fazendo sua parte, cada um fazendo seu trabalho. A Blake também reclama que houve beijos inapropriados e improvisados durante o primeiro período da filmagem, antes do intervalo da greve. Mas, na verdade, as únicas 2 cenas de beijo filmadas durante o período inicial da filmagem, ambas as cenas incluíam beijos, como estava escrito no roteiro. E essas cenas de beijo não foram improvisadas. Embora o Justin e a Farrah concordassem claramente que os colegas de trabalho deveriam respeitar o espaço, a constante confusão da Blake com referências à sua personagem interpretada pela Blake em oposição à própria Blake tornou-se problemático e interferiu na produção. Isso foi causado em grande parte pelo desejo persistente da Blake de dirigir e pela incapacidade de aceitar a direção. Por exemplo, sua alegação de que o Justin a chamou inapropriadamente de sexy era na verdade uma referência a uma cena em que todos estavam usando macacões, mas a Blake estava cobrindo seu macacão com um grande casaco. Justin, seu diretor, pediu que ela tirasse o casaco grande para que seu macacão ficasse visível na cena. E o Justin disse, vai estar quente, pois estava a 90 graus num pequeno bar sem ar-condicionado. A Blake caracteriza isso erroneamente em sua reclamação, já que o Justin se refere a ela pessoalmente como sexy, usando o significado de gíria do termo. Dado que a própria Blake havia expressado a ele anteriormente que queria tornar o guarda-roupa de sua personagem mais sexy. O Justin a encorajou a aceitar a direção, dizendo que é sexy, o que significa que sem o casaco grande, o guarda-roupa era mais sexy, como a Blake disse que queria que fosse, e a Blake levou isso para o lado pessoal. Ela não conseguiu aceitar a direção, mais tarde alegando que o comportamento dele foi inapropriado, sobre seu guarda-roupa escolhido por ela mesma, afirmando, não é isso que estou buscando. Aí o Justin reconheceu que ela pode ter levado a direção dele para o lado pessoal e parecia ofendida, pediu desculpa mais uma vez. E suas declarações foram imediatamente seguidas por seu gesto de que ela tinha álcool em seus dentes e um pedido para alguém no set pegar um palito de dentes para ela. Essa troca, tudo do qual é capturado pela câmera, demonstra o quão ridículo e deliberadamente malicioso são as alegações da Blake. Enquanto por um lado a Blake acusa o Justin de fazer comentários sobre sua aparência, por outro lado ela fez comentários depreciativos sobre a aparência do Justin, dizendo-lhe que deveria fazer uma rinoplastia. Algo que Justin expressou publicamente inseguranças sobre e discutiu em um episódio de seu podcast, Man and No, explorando o tópico da dismorfia corporal. O comentário da Blake sobre o nariz do Justin também é capturado pela câmera. E o Justin, em vez de escrever uma lista de queixas contra a Blake, ignorou e seguiu em frente com a cena. Eles então se mudaram para outra cena. Em outra ocasião, enquanto Blake e o Justin desenvolviam suas cenas, a Blake disse: "Eu não quero que pareça cena íntima, daquele pior tipo." E então disse que nunca tinha visto uma cena íntima na vida, um vídeo adulto, no caso.
que é um fato muito pessoal, ele colocou em parênteses no processo. Aí o Justin a elogiou e disse: isso é maravilhoso, porque infelizmente ele foi exposto a ela pela primeira vez quando tinha 10 anos e lutou contra o vício de vídeo íntimo por um período de sua vida. E ele escreveu abertamente sobre isso em seus 2 livros, Boys Will Be Ham, escrito para jovens meninos, e Men Enough, escrito para homens, abordando esse vício em vídeos íntimos como um problema social. A cada passo, Justin estava encurralado. Além disso, Jamie, que não teve nada a ver com a troca e nunca foi viciado em vídeo adulto, ou sequer mencionou o vídeo adulto na presença da Blake, foi falsa e conscientemente incluído nessa acusação. Aí, em outro ponto, o processo diz que o Screen Actors Guild, o sindicato dos diretores, declara que os produtores devem fornecer aos atores pelo menos 48 horas de antecedência antes do horário de convocação para revisar e negociar um contrato de nudez. Um contrato de nudez aprovado pelo coordenador de intimidade do SAG, que trabalha na produção, foi fornecido ao advogado da Blake em 8 de maio de 2023. O advogado dela, Ferrer, comunicou que eles iriam, como se tivesse assinado, até 11 de maio de 2023 e solicitado que enviassem quaisquer notas que pudessem ter. Aí, em 12 de maio de 2023, o advogado da Blake finalmente respondeu que eles estavam revisando o Nude Rider e iriam voltar com notas. De repente, o foco deles então mudou para garantir que a taxa da Blake fosse depositada em custódia, e eles ficaram fixados nisso, apesar dos repetidos pedidos da Wayfair para que a Blake assinasse o certificado de compromisso costumeiro primeiro. Por fim, apesar da busca constante, ficou claro que a Blake não tinha intenção de assinar o Nude Ride ou seu contrato naquele momento. Meses depois, a demanda por um Nude Ride passou a fazer parte das 17 demandas e foi apresentada como se fosse a Wayfarer e não a Blake, a causa de sua ausência. A demanda também afirmou que qualquer filmagem previamente filmada sem o rider no lugar não podia ser usada sem o consentimento da Blake e dos seus representantes legais, apesar de não ter havido qualquer simulação de relação íntima já filmado. Na verdade, apenas uma cena envolvendo nudez simulada foi filmada e era uma cena em que a Blake conhecia com bastante antecedência, já que ela mesma escreveu, sabia quando seria filmada e dirigiu a ação ela mesma, nunca solicitando um piloto de nudez ou um coordenador de intimidade. Antes de retornar à produção, a Blake teve ainda mais notas e mudanças no roteiro, além do que já foi realizado durante a primeira fase da produção. Diante desses acontecimentos aterrorizantes e falsas acusações apresentadas como exigências, bem como a ameaça da Blake de que ela não voltaria à produção, o Justin percebeu que precisava ceder o controle do roteiro para Blake como ela desejava. Seu filme seria tirado dele por meio de ameaças e coerção e não havia nada que pudesse ser feito a respeito. Em um e-mail para sua equipe contendo as notas sobre seu roteiro revisado, ele expressou sua tristeza e frustração com a aquisição pela Blake de um filme que eles passaram anos desenvolvendo, escrevendo e financiando, assinando com a bandeira branca e se submetendo, e daria a Blake 98% do que ela queria. Ele também expressou sérias preocupações sobre como lidar com as cenas de intimidade, dadas as acusações inerentes ao retorno da Blake à produção. Aí o Justin pediu aos seus parceiros produtores que orientassem, pois ele estava com medo, com razão, de risco de que algo inócuo ou que não esteja de acordo com os padrões da Blake fosse muito provavelmente usado contra ele, como já tinha acontecido. E aí, continuando que a criatividade fosse impossível num ambiente envolto em medo. Agora, todos nós sabemos do que ela foi capaz. Como os produtores continuaram a solicitar o roteiro final de filmagem, já que estavam apenas 4 dias antes do início das filmagens, o Justin trabalhou duro com um tempo muito limitado para retrabalhar o roteiro e direção para atender as demandas da Blake, reconhecendo que eles estariam em uma negociação para a aparência do roteiro final. As exigências da Blake continuaram a causar trabalho adicional e estresse para a equipe de produção. Entretanto, no dia anterior ao início da segunda fase das filmagens, a Blake casualmente entrou em contato com Justin junto com Jane e os produtores do filme para se encontrarem em sua casa. As demandas de retorno da Blake à produção exigiram uma reunião antes que as filmagens fossem retomadas, e no dia anterior às filmagens. Aí o Justin, um representante da Sony, o primeiro assistente de direção do filme e 2 produtores chegaram com pastas de produção a tiracolo, animados para discutir detalhes da retomada da produção. Mas a Blake e seu marido tinham uma reunião muito diferente em mente. E a Blake escolheu o Ryan como seu representante, escolhido, notavelmente,
e ela não solicitou qualquer participação do seu sindicato. Juntos, a Blake e o Ryan surpreenderam o resto do grupo com uma lista de queixas lida em voz alta pela Blake, que eram tão preocupantes quanto fictícias. E aí, o Ryan lançou-se em um discurso agressivo repreendendo o Justin no que o Justin mais tarde descreveu como um encontro traumático. Aí o Sindicato dos Diretores, o DGA, exige um período de edição de 10 semanas para diretores para editar e montar privadamente a versão do diretor. Este período é sacrossanto, pois dá ao diretor tempo ininterrupto para moldar criativamente o produto final. Um tempo para experimentar, correr riscos e refinar até que o filme reflita completamente sua visão artística. Para o Justin, esse período é o auge da experiência do processo da realização cinematográfica. Um momento para mergulhar na arte criativa, livre de influências externas, e a Blake negou ao Justin essa experiência poderosa e profundamente sentida no filme. Aí a Blake solicitou, por meio do produtor Todd Blake, que se juntasse ao Justin na área de edição. Como um profissional experiente, com mais de 20 anos de experiência em cinema e televisão, para não mencionar ter crescido em uma família profundamente envolvida na indústria, a Blake conhecia muito bem as implicações do seu pedido. Mas na sequência das graves e falsas alegações de que ela tinha nivelado contra o Justin, o Jamie, a Wayfarer e a produção, com a pressão da Sony, eles relutantemente concordaram em conceder-lhe acesso à baía de edição por 2 dias. Notavelmente, apesar de suas alegações de que o Justin a deixou desconfortável, a Blake insistiu em trabalhar em estreita colaboração com ele através deste processo. Em fevereiro e março de 2024, o Justin acedeu ao pedido de que a Blake fosse deixada entrar para o processo de edição. Mais tarde, em março de 2024, a Blake continuou a pressionar por suas demandas, como que havia sido uma colaboração de 2 dias que se estendeu para 10. E a Blake procurou trabalhar sozinha na área de edição sem o Justin, para que ela tivesse controle total. Embora o Justin tenha incorporado 7 páginas de suas anotações em sua edição logo no início, e a manteve consistentemente envolvida em todas as edições subsequentes, apesar de não ter absolutamente nenhuma obrigação de fazê-lo, a Blake não se contentou apenas com a colaboração com o editor. Ela queria ser diretora e ver sua própria visão criativa para o filme. À medida que abril de 2024 se aproximava, a Blake obteve os direitos de aprovação sobre cenas individuais. E aí, finalmente, em abril e maio, as ameaças extorsivas da Blake coagiram a Sony a permitir que ela criasse seu próprio corte do filme, um direito reservado exclusivamente para diretores. A Sony disse ao Wayfarer, de forma inequívoca, que a Blake se recusou a promover o filme, a menos que suas exigências fossem atendidas. Justin e os editores originais do filme nem sequer foram autorizados a ver o corte da Blake, mesmo que fosse apenas para ver o quanto do seu trabalho havia sido substituído. No final, a Blake substituiu os editores do filme por um de sua própria escolha, um editor frequentemente usado pelo Ryan Reynolds, e os editores do filme tiveram que ser demitidos. Ela também substituiu o premiado compositor vencedor que estava fazendo a trilha do filme por um outro compositor que era um parceiro constante do Ryan e também fez o filme recente lá do Deadpool. Aí eles também até adicionam uma informação bem interessante, que o compositor original do filme já havia terminado a trilha com uma orquestra. Aí ele colocou em parênteses, o que é caro. Aí a Wayfarer e a Sony se encontraram em uma situação sem precedentes e desconfortável de ter 2 versões concorrentes do filme. Uma feita pelo próprio diretor do filme e uma feita por uma pessoa sem nenhum direito contratual ou criativo de sequer se aproximar da área de edição, muito menos de fazer seu próprio corte. Mas à luz da ameaça da Blake de suspender a promoção do filme, bem como sua ameaça velada de acabar com a carreira do Justin, com uma série de falsas acusações, o estúdio relutantemente concordou em fazer um teste oficial de audiência de ambas as versões, novamente na Wayfarer e na Sony. Essa decisão foi tomada com base no entendimento de que a Blake havia concordado com a Sony que se o corte do diretor do Justin tivesse uma pontuação mais alta no teste, ela abandonaria o assunto e cooperaria totalmente para que o Justin conseguisse terminar o filme sem maiores interferências. De forma reveladora, numa comparação lado a lado dos testes de audiência, o corte do Justin obteve significativamente pontuação maior com os principais grupos demográficos do público. Não surpreendentemente, a Blake renegou sua promessa e insistiu que sua versão fosse lançada ao público em vez da versão do Justin como diretor, alegando que até mesmo a Colin Hoover se recusaria a promover o filme se a versão da Blake não fosse escolhida. A Sony ligou para dizer ao Wayfarer que nem a Blake e nem nenhum membro do elenco promoveria o filme, a menos que o corte da Blake fosse usado.
2 dias depois, o Justin foi hospitalizado com uma infecção grave na coluna. E, eventualmente, com foco no público-alvo, a Sony e a Screen Engine, a empresa de testes de público, convenceram Blake a colocar de volta o máximo possível da edição do Justin. Nada disso foi oficialmente comunicado ao Justin, mas chegaram-lhe rumores de que a parte de sua edição voltou para a versão final, e o Justin fez questão de agradecer e se desculpar com seus editores que a Blake havia demitido. Em junho de 2024, a Blake estava ditando grande parte do marketing do filme que ela tinha roubado do Justin e da Wayfarer. E aí a Blake descaradamente removeu o Justin, co-estrela, diretor e produtor executivo do filme, que defendeu este filme por 5 anos e cuja empresa cofinanciou todo o projeto, de todos os cartazes, trailers e outros materiais promocionais. E ela continuou a se recusar a promover o filme de outra forma. Apesar da objeção da Sony, a Blake insistiu em exibir seu corte no Book Bonanza, a convenção anual da Colin Hoover, que recebe autores e fãs de todo o mundo. E é um evento que o Justin estava animado para participar há muito tempo, mas a Sony fez saber ao Wayfarer que, segundo a Blake, o Justin não poderia comparecer apesar dos óbvios riscos promocionais e de relações públicas. A Blake apareceu em um painel ao lado da Colin e outros membros do elenco, isolando o Justin desse evento crítico para seu próprio filme. Ele nem sequer foi autorizado a rever o corte final antes de ser exibido ao mundo. A Blake apareceu em um painel ao lado da Colin e outros membros do elenco, isolando o Justin deste evento crítico para seu próprio filme. Ele nem sequer foi autorizado a rever o corte final antes de ser exibido ao mundo. Em julho de 2024, Justin foi completamente bloqueado do corte final do filme. Em virtude de seu papel na Wayfarer, ele foi autorizado a dar notas como um estúdio. Isso só acrescentou um insulto à lesão, porque ele não deveria estar dando notas, ele deveria estar editando o filme. A Blake ainda não estava satisfeita. Ela continuou a extorquir a Wayfarer, o Justin e até mesmo a Sony, ameaçando abandonar sua obrigação contratual de promover o filme ou aprovar o marketing, materiais de promoção, se ela não estivesse recebendo o crédito de produtora. E embora a Wayfarer tivesse se recusado há muito tempo a ceder a este pedido, esse pedido já havia sido feito durante as negociações iniciais e a Wayfarer agora tinha suas costas contra a parede e novamente teve que ceder. E isso ainda não foi o suficiente. Mais tarde, a Blake buscou a cobiçada marca PGA em seu crédito de produtor, uma designação certificada licenciada pelo Sindicato dos Produtores da América, para identificar produtores que realizaram a maior parte de trabalho de produção em um filme. E nem o Justin nem a Wayfarer acreditavam que a Blake cumpriu os critérios necessários para ganhar essa nota, mas isso não importava para a Blake. Em respostas, a Blake instruiu a Sony a dizer ao Wayfarer e ao Justin que qualquer boa vontade que restava entre eles havia acabado. Eventualmente, em face de ameaças e extorsões persistentes ao Wayfarer, o Justin ficaram com pouca escolha a não ser redigir e assinar uma carta de apoio em nome da Blake, mas não antes do Jamie enviar um e-mail aos advogados da Wayfarer documentando que ele e o Justin estavam assinando a carta sob coação. À medida que a estreia do filme se aproximava, a Blake cumpriu sua promessa e instruiu a Sony que ela e o elenco não participariam de nenhum marketing ou promoção do filme, com o Justin. Com base em informações e crenças, eles dizem, a Blake induziu outros membros do elenco evitar o Justin em uma tentativa inicial de dar aos fãs a impressão de que o Justin tinha cometido um pecado grave, algo tão grave que ninguém queria nem tirar fotos com ele ou tê-lo por perto. A Blake estava deixando o que ela havia chamado anteriormente de migalhas, uma estratégia de mídia que ela aprendeu com um amigo próximo famoso. Dar aos fãs apenas o suficiente para permitir que eles chegassem às suas próprias conclusões, lançando assim um exército de detetives que, com base em informações e crença, a Blake esperava que se voltasse contra o Justin. Aí ele dá um exemplo muito interessante da atriz Isabella Ferrer, que interpretou a jovem Lily, e trocou mensagens de agradecimento com o Justin durante e após sua temporada de filmagens, que incluiu uma série de cenas envolvendo intimidade. Aí, no processo, está assim, é revelador que a Isabella trabalhou com o Justin quando a Blake não estava no set. E não foi até que a Isabella passou um tempo substancial com a Blake, a Isabella sentiu-se compelida a evitar o Justin em repúdio às suas palavras calorosas. Aí, mais tarde, ele recebeu a notícia de que durante a estreia do seu filme Deadpool e Wolverine, o Ryan abordou a agência do Justin, que é a mesma agência dele,
nesse caso um executivo da WNE, e expressou seu profundo desdém pelo Justin, sugerindo que a agência estava trabalhando com um predador íntimo. Uma frase que, por coincidência, mais tarde apareceu na imprensa. Posteriormente, exigiu que o agente do Justin o derrubasse, o largasse. Aí eles colocam assim: seu exercício de poder e influência tornou-se negável. Justin e a Wayfarer ficaram cada vez mais com medo do que a Blake e o Ryan eram capazes, pois suas ações pareciam estar visando destruir a carreira e a vida pessoal do Justin. Este momento crucial aterrorizou o Justin e, em última análise, levou-o a procurar ajuda em qualquer lugar que pudesse para proteger sua reputação, seus parceiros, sua esposa, filhos e família de falsas acusações que poderiam arruinar suas vidas. Desesperado, aterrorizado, e nesta posição pela primeira vez, ele procurou orientação especializada e foi aconselhado a se envolver em gerenciamento de crise PR, Relações Públicas, para estar pronto caso a Blake e o Ryan decidissem descarregar sua ira sobre eles. Como é de costume, foi-lhe preparada uma proposta com as medidas disponíveis e com os orçamentos de cada uma delas. Enquanto isso, a Blake sistematicamente excluiu Justin de todo o marketing do filme e os esforços promocionais com ela e o elenco, e ele não foi convidado para nenhuma promoção do elenco, eventos, exibições do elenco, estreias, sessões de fotos ou outras campanhas do elenco. O Justin foi marginalizado do processo de marketing. E aí o suposto plano de marketing criado pela Sony, que a Blake fez referência lá na reclamação dela, e que ela colocou que foi acordado por todos e anexado como uma prova de fato, embora fossem apenas pontos de discussão, nenhum contrato vinculativo, Blake a permitir que o Justin e a equipe dele, a Wayfarer, juntamente com seus amigos e familiares, comparecessem, embora apenas sob humilhação e condições humilhantes, à estreia do filme. E eles foram relegados a um teatro separado para assistir ao filme, obrigados a chegar em um horário diferente do resto do elenco e sendo instruído a deixar o tapete vermelho imediatamente assim que a Blake chegou. E aqui, nessa parte do processo, o Justin anexa 2 fotos retratando onde foi que ele, sua família e equipe ficaram enquanto a Blake estava no tapete vermelho. Justin também foi excluído da festa oficial das celebridades, apesar de ser um evento pago pela Sony e Wayfarer. Como resultado, Justin teve que rapidamente organizar e financiar uma festa separada para ele e a equipe do Wayfarer, forçando a empresa a cobrir os custos de 2 eventos, um para Blake e todos os outros, e um para Justin e seus próprios amigos, familiares, equipe e equipe da Wayfarer. Ao chegar, Justin começou a participar de fotos e entrevistas no tapete vermelho, ausente a presença do restante do elenco. No entanto, seu tempo no tapete vermelho foi abruptamente interrompido quando lhe foi comunicado que a Blake estava a caminho e que ele foi instruído a sair imediatamente. Ele e sua família foram rapidamente levados embora e o pessoal de segurança, agindo como se houvesse risco de fuga, escoltou o grupo do Justin até o porão do prédio. Lá eles estavam confinados a uma área de espera improvisada cercada por estoque de barracas de concessão com apenas mesas e cadeiras dispostas em um quadrado. Cercado por amigos próximos, familiares, garrafas de refrigerante, muito amor, a ironia de ser mantido em um porão, no que foi sem dúvida uma das mais importantes noites da carreira do Justin, não passou despercebido por ninguém. Mas por que Blake tentaria tomar o poder sobre o filme? Por que ela insiste em assumir trabalho adicional sem remuneração ou crédito adicional? Com base em informações e crenças, a Blake pode ter sido motivada por uma série de fatores, e ela pode ter desejado assumir o controle do filme para poder assumir a produção da sequência. E essa motivação também explica porque o elenco, que pode ter esperado ou lhe foi prometido um papel em produções subsequentes, e assim escolheria ficar do lado dos poderosos, que eles próprios podem realmente acreditar que poderiam destruir Justin e Wayfarer e forçá-los a ceder, ou até mesmo a vender os direitos da sequência. A partir de pelo menos 10 de julho de 2024, as postagens da Blake nas redes sociais promovendo o filme mantiveram uma atitude alegre, retratando a Blake em um look glamouroso inspirado em flores de alta costura, destacando marcas de luxo como Chanel e Christian Louboutin. O que acontece? Nessa parte do processo, eles anexaram várias fotos do Insta da Blake, em que nas postagens nas quais ela divulgou o filme no caso, ela também fazia outras promoções dos seus produtos, das roupas de outras marcas e por aí vai. Aí eles mencionam também
que o lançamento da linha de cabelo dela, Blake Brown, foi programado para coincidir com o lançamento do filme, na esperança de que as oportunidades de promoção cruzada aumentassem as vendas da nova marca da Blake. E ela também fez promoções cruzadas com sua marca de bebidas alcoólicas. Aí eles colocaram, este foi um erro enorme de julgamento. Aí também, mais pro final, eles começam a narrar como foi a ponte comunicativa entre os publicitários do Justin e a publicitária da Blake. E uma das revelações mais berrantes fica cada vez mais perto. Se prepare. Então, pessoal, assim que a continuação estiver disponível, ou a essa altura ela já saiu, o link para a sequência está fixado no primeiro comentário. É só clicar e conferir. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser. É enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!